Olha só, gente. Ó, aqui está descrito o conteúdo do estômago, ó. Ele descreve até 30, de 30 a 70 intralumial esofágica, ou seja, tinha o conteúdo hemático, né, que é o sangue, ele desce daqui até o estômago. Então ela pode ter sido da lesão daqui, ela engole o sangue e esse sangue tá no esôfago e tá também no estômago, tá, gente? Então o conteúdo que a Vitória tem no estômago dela é sangue, não era comida, tá? Ela já tinha feito toda a digestão da comida que ela tinha comido naquele dia. Ela foi mantida, inclusive, sem se alimentar, tá? Uma coisa é certa, né, Mari? Quem fez isso sabia o que estava fazendo, né? Sabia. E É um também não nível de foi a primeira tortura. vez, né? Não, é um nível de tortura, né. Doutora, a gente vê um golpe aqui, um golpe aqui e o outro na panturrilha. Essa pessoa, ela sabe onde ela está golpeando. E no carro, gente, entendam, olha, como a gente sabe que o conteúdo do estômago não tinha alimentos, a bexiga estava vazia, teria que ter também outros líquidos e outros fluidos na cena do creme, não só o vermelho, né? Muitas evidências, fora o líquido vermelho, gente. Então, É, gente, entenda que a gente não está querendo, ai, coitadinho do Michael, absorveu o Marco. Não, gente, a gente está falando do laudo. E a gente quer chegar, a gente sabe que a gente tem que procurar alguém que já fez isso antes. Pelo amor de Deus, gente. São outras pessoas em risco. Eu acho que o Michael, como ele não tem nenhuma passagem anterior, como que ele ia ter todo esse conhecimento, gente, dessas regiões tão, tão específicas? Perfeito, doutora. Qual é a minha preocupação? Gente, a minha preocupação não é com o Michael. Eu acho que Michael tem que estar preso, ele tem envolvimento, tem o alelo dele lá, ele tem envolvimento. A questão é que a pessoa que fez isso aqui sabia o que estava fazendo e essa pessoa não é Michael. Essa pessoa vai ficar solta. E essa pessoa, ela tem experiência, ela já desviveu e ela vai desviver de novo. Então, quem vai ser a próxima vítima? Se Michael vai ser culpado sozinho. Essa pessoa está solta. A gente não está só pegando uma pessoa que pode ser inocente desses atos que seriam chamados de atos de execução, punidos no crime, mas a gente está deixando solto os outros que poderiam ter feito isso. Por exemplo, o golpe na panturrilha, gente, a doutora conversou com alguém que luta, alguém que Uhum. sabia derrubar alguém. Gente, eu não sei dar um chute numa bola. Quem não faz essas coisas, né, Mari? Entende o que eu quero dizer? Sim, com certeza. São golpes muito específicos, gente. Qualquer um desses golpes, esse daqui iam desacordar a Vitória, e o da panturrilha ia impedir ela de correr. Então, por isso que eu acho que ela tentou fugir em algum momento. E ela foi amarrada, né, doutora, aqui no pulso, tá? A Ela gente foi não sabe amarrada. se foi um poll, né? A gente não pode falar, mas escrever não tem problema, porque a plataforma já tem. A gente vai chegar lá ou não vai chegar lá? Só para explicar aqui para Vanilde. A Vanilde. Vanilde pergunta dessa informação do poll. Tem uma Então, lesão até com indicação de uma seta no local do creme, né? tem. O que é que acontece com esse furo, né, gente, que a gente fala tanto? Ela tem furo. Esse furo, na cervical, a gente vê na foto da perícia do local. No IML, não existe nenhuma foto evidenciando esse furo. E ele é perfeitamente circular. Dá pra gente dizer o que é? Por foto não, até porque a foto é muito ruim, né, doutora? A qualidade Ah, da foto. a única coisa que a gente sabe é que é mais uma lesão que foi feita em vida, porque a gente consegue diferenciar uma lesão dela viva e uma lesão dela desvivida, né? Exatamente. Exatamente. É isso, doutora. Pode passar para Aí, baixo? deixa eu terminar aqui, ó. Aí Tá. a tomografia, ela diz ainda que não tem fratura óssea e não tem projétil, tá. Projétil é o POU, tá, gente? Então, a gente já consegue eliminar por aqui que haveria um POU. Pelo É, menos o projétil. isso. O proje a não Poderia ser ser que uma tenha entrado arma e saído. de ar, por exemplo, eu já ouvi falar que para desviver porcos, às vezes tem aquelas máquinas de pressão. Poderia ser algo assim? Eu acredito que não, doutora. Não Acredito que também. não. Tá. Não. Tá vendo, pessoal, por que que é bom trazer uma especialista? Uhum.
Sabe uma coisa que poderia ser? Uma Hã. flecha também. Poderia É ser uma flecha. mesmo? Aham. Agora Olha, sim, a gente, gente a informação. gente tem que pensar no que é viável. Quem é que tem uma flecha? Eu não conheço ninguém que ande por aí de arco e flecha. O problema é que só fizeram buscas na casa do Alecrim, do Michael. A gente, É, se tivesse objetos, né? Aquelas buscas de como limpar cena de creme, não tem nada disso nos autos. E, gente, vamos colocar aqui o seguinte: é, o líquido do estômago, o líquido da bexiga, tudo isso teria que estar se fosse uma chave de fenda, será? A Jaque está perguntando. Eu não sei, Jaque. eu acho que a chave de fenda não, porque na Ela não entrada seria esférica, exatamente, né? É que, gente, é muito esférico. É uma é bolinha muito perfeitamente, perfeita, perfeitamente esférico. Isso, né? doutora. Perfeitamente esférico. Então, é isso que eu estou falando. A gente está indo por analisando pela lógica, né? Manda bala aí, Mari, você que está com a palavra. Isso, tá. Aqui afirma mais uma vez que não tinha espermatozoide, PSA negativo. Deixa eu ver o que é que diz aqui. Ah, tem uma outra lesão aqui. Ah, mas essa lesão é só confirmando, né, o que foi um objeto contundente aqui, gente, nessa região, tá. Porque ele descreve aqui o segmento da laringe, tá, que é nessa região aqui do pescoço. Aí ele descreve tecido fibra adiposo, muscular esquelético adjacente com autólise. Autólise as células do corpo da decomposição se desvivendo, tá? As células mesmo, elas começam A, a a morrer. desfalecer com o seu tempo, né? Ai, gente, que tristeza. O que a gente sabe, Isso. gente, é que é muito difícil que o só. Muito difícil, não. É impossível que esse creme tenha ocorrido no carro e na casa do Alecrim. Certamente era alguém que sabia o que estava fazendo e alguém que sabia onde praticar esses golpes, essas lesões. Isso. E aqui, doutora, fragmento, cadê? Fragmento de tecido conjuntivo denso, ou seja, essa lesão daqui foi feita em vida, tá, gente? Baseada em fenômenos cadavéricos, o tempo de desviver, aí ele fala novamente, né, 5 a 7 dias. Ó, o corpo examinei um cadáver que foi apresentado inicialmente desconhecido, posteriormente identificado como Vitória Regina de Souza, cuja causa da morte foi anemia por hemorragia traumática em decorrência dos ferimentos perfuro-incisos recebidos em pescoço e tórax. Isso aqui me chama atenção, doutora, porque aqui ele diz que a Vitória desviveu pelo ferimento do pescoço. Não fala só da Aquele, parte do aquele mais tórax. profundo, aquele mais Exatamente. profundo, aquele Isso. mais profundo. Então, gente, esse tipo de coisa. Então, e tem os pontos, gente, é isso que eu falo, são, são, são muito precisos, gente, são muito precisos. E são pequenos detalhes, doutora, que quando a gente começa a somar tudo, a dinâmica começa a fazer sentido. Você Será? começa a Olha, então muita entender. gente está perguntando se aquele orifício, que eu vou chamar de orifício, aquela perfuração, né, em redondinha, poderia ser Hum. um gancho para, por exemplo, quando penduravam porcos desvividos, poderia ser algo, Não, aqueles ganchos que a gente vê em frigorífico, talvez? não, o gancho ele causa uma lesão diferente. Tá Até vendo, porque pessoal? o Então não gancho pode, não foi um gancho. Vamos, por isso que, como é que eu né, a faço? gente tem que fazer essas perguntas para eliminar. Aí, tá vendo? A doutora está explicando com a mão. É assim, O né? gancho é assim, então ele iria entrar na pele e ele iria sair. Estão entendendo? Teriam 2 furos, não um. Não apenas um, perfeito. Não Isso, só o de entrada. isso. Ou Tá. A flecha teria é uma uma coisa que eu lesão. não sabia. Você não tinha falado da flecha para mim, mulher? É porque eu fico de vez em quando eu fico remoendo e fico pensando no no que pode ser. Não, por isso que é bom a É. gente conversar. Pode passar para a próxima? Olha só, gente, lembra das perguntas que a necrópsia precisa responder? Houve morte? Olha a resposta aqui: "Sim". Qual a causa? Anemia por hemorragia traumática. Aí a terceira pergunta: qual a natureza do agente, instrumento ou meio? Pode descer, doutora. Pode descer.
Gente, Isso. perguntaram do doutor Aldo Galeano, eu falei com ele, mas eu expliquei no começo do vídeo. Não vamos interromper aqui, que a gente está super entretido. Gente, o laudo, isso aqui é uma foto. Segundo o laudo, a Vitória só sofreu essas lesões, é isso mesmo, Mari? Isso. Segundo o laudo, foi só isso. E aqui está descrito mais uma vez a possível ordem das lesões, ó. FPI 1, 2 e 3, tá? E aí, Tá. gente, olha só, a terceira pergunta, né, qual foi o agente? Ele responde aqui: agente pérfuro cortante. E sobe aí rapidinho, doutora, para outra a página de cima. Quarta pergunta: foi produzida por meio de veneno, fogo explosivo, asfixie, tortura ou meio insidioso e cruel? Aí pode descer, doutora. Quarta resposta: prejudicado. Então eles não afirmam que houve nada daquilo. Deu para entender, No doutora, essa parte? insidioso e meio cruel, eles não conseguem ver naquele corpo um meio cruel com todas essas lesões, lesões na garganta, lesões no externo, lesões na panturrilha, ausência de cabelo, a lesão na pleura. Para eles isso não houve um meio cruel? Como pode isso, meu Deus? Eu falo que esse laudo começa tão bem e ele vai parecendo aquele desenho do cavalo, ele vai desandando. Gente, tudo foi traduzido, então, em 3 lesões. Isso. Finalizou assim: 3 lesões, é isso e pronto, e tchau. É complicado, né, doutora? Muito, muito complicado. Não sabe o que a gente está falando do gancho, gente? Porque tem que se pensar que o gancho estaria segurando o peso do corpo dela e não ia ficar um orifício tão certinho, né, Mari, em vida. Isso. Ó, a Angélica Teria ali, falou. gente, imagina você pendurar alguma coisa, se ela tivesse desvivida é uma coisa, mas como a gente sabe que ela é uma lesão em vida, haveria ali o esgarçamento, não sei se é esse o termo, pelo amor de Deus, da pele, né? Haveria outra característica dos hematomas, o inchaço, né? Outras lesões. Então, Exatamente. não é? Então, vamos lá, É. explica isso daí pra gente, Mari. Olha, quase 650 pessoas nos assistindo. Ó, o que a Angélica falou aqui: "Acho que a doutora Mari não viu ganchos de suspensão usado para suspensão de pessoas vivas, traçado, né?" Ótimo, obrigada, Angélica, por me lembrar. É possível que o gancho não tenha entrado e saído, tá, como a Angélica cita aqui, existem esses ganchos, só que aí é o que a doutora falou, ia ter outros indicativos que a gente não vê pela foto, como o edema, o inchaço, O o hematoma, hematoma. a equimose, né? Haveria um conjunto, Angélica, porque como aqueles ganchos, pelo que você falou aí, eu pensei também, eles são colocados e o peso é meio que distribuído do corpo, não é isso? Aqueles ganchos deçado que existem, né? Então você Isso. tem uma distribuição do peso corporal. Como a gente só tem um da Vitória e ele é muito, ele é muito estranho, gente. É isso que eu quero dizer. Poderia ser uma possibilidade, mas haveria que ter um conjunto, né, de outras informações do corpo, gente. É o corpo que está Isso, falando para a gente e a doutora Mari está sendo a nossa tradutora, viu? isso, doutora. Doutora, eu estou vendo se eu acho aqui uma flecha que seria possível, tá, que bateria. Tá bom. A Bateria Esther falando entrada de balas, mas, Esther, a gente acabou de ler aqui agora no resultado da tomografia que não existem projetos. E se houvesse transpassado, né, pelo local, isso, a gente teria o orifício de entrada, e normalmente, nas armas de fogo, o orifício de entrada é menor do que o de saída, né? O de saída seria um exatamente. orifício muito maior. Como a gente tem o de entrada na nuca, o de saída, obviamente, seria por essa região, trazendo uma lesão muito maior que não foi localizada no corpo. Isso, exatamente, doutora. Eu achei uma foto, doutora, vê se você consegue abrir. Eu estou te mandando do Google Imagens mesmo, não sei se vai dar certo. Espera aí, eu vou abrir assim. Aqui, a minha filha, a gente está aprendendo. Ah, entendi aqui. Eu vou pegar essa, eu vou pegar aqui, gente, para vou printar a tela aqui enquanto a doutora vai explicando para eu jogar aqui para vocês verem do que ela está falando. Pode continuar, doutora. Enquanto eu Isso. continuo aqui, só vou É, jogar o print aqui a para a salvar. Simone
Simone falou aqui, o gancho fica por dentro. Como assim, Simone? Por dentro de onde? Da Da pele? musculatura. Mas é difícil fazer um gancho sem atingir, principalmente, gente, a gente está falando da região medular dela. É uma. Bom, vamos ver o que a doutora está chegando, o que ela falou para a gente, que ela teve a impressão, eu vou adicionar a imagem aqui, porque, gente, a gente tem que pensar nas lesões em conjunto, não isoladamente, né? Existe Exatamente. um conjunto de lesões. Então, no entendimento da doutora, que também trabalha com animais e já viu algumas lesões, inclusive de abatimento, a gente está falando desse tipo aqui de flecha, gente. Isso. Ela é assim, ó, sabe? Ela não é aquela flecha que é assim, um Entendeu, triângulo. pessoal? Seria Estão assim. entendendo aí? Estão conseguindo visualizar? Entendeu? Deixa eu ver, Conseguindo deixa eu ver. entender o que está passando na mente da doutora quando ela analisou? E eu repito, ela não está fazendo essa análise comigo, ela está fazendo análise com pessoas que trabalham no IML, né, Mari? Exatamente. E assim, gente, a flecha é uma possibilidade, tá? Eu não estou dizendo que foi uma flecha, não. É um objeto Possibilidade. de A gente tá indo por possibilidades, mas possibilidades plausíveis. Entende? isso. Tanto que eu imaginei talvez um tiro de compressão de ar, um dardo tranquilizante, Vanessa. Então, eu pensei em algo assim. Pode ter sido um POU também, tá, gente? Também Também pode ter vale, sido um pouco. Aí, ó, pode. perguntaram: será que retiraram o líquido da medula? Será que tem condições de saber isso? No laudo não tem falando nada disso, só se tivesse descrito. Tá, porque aí a gente não pode. Aqui, ó, vamos tentar manter no laudo, porque senão nossa cabeça vem doida. Porque a gente não estava lá fazendo a necrópsia, né, então a gente sabe. Exatamente. Então, eu vou continuar aqui com a nossa imagenzinha que a gente estava. Já terminou, doutora. Ah, já Eu coloquei terminou. coloquei as páginas aí, caso você quisesse ver alguma foto, são as páginas da foto no inquérito, tá? Entendi. Então, a gente tem aqui, para resumir, uma dinâmica de um CAT, certamente a existência de um CAT, certamente a existência de mais um agente, certamente a existência de alguém que sabia encontrar e localizar esses pontos tão precisos. Essa imagem aqui, gente, para mim, deixa eu ver se eu localizo, para mim é aqui, essa aqui, tá, da lesão, e essa daqui, para mim, essa daqui é complicada, hein? Porque quando a gente olha por onde essas artérias passam e comparam com o local da lesão, ô Mari, outra coisa que foi muito interessante, né? A camiseta que foi retirada dela, com todas essas lesões. Por que não tem DNA, Mari? Eu não faço a mínima ideia. E outra coisa, doutora, esse tanto de lesão não bate com os furos que a gente vê, os rasgos da camisa. Não são Eu não entendo. compatíveis, não dão Não, match. não dá match. Independente, gente, o pessoal ficou muito preso no fato de ser a camiseta do senhor Carlos ou não ser. O ponto principal daquela minha apontamento, do meu estudo, não era se era do senhor Carlos ou não a blusa. O ponto é que a gente tem que pensar o local que foram feitas essas lesões, que quem tinha conhecimento, e a ausência do match, da compatibilidade, tá certo? Das lesões e a ausência de DNA na vestimenta. A questão da vaquinha, gente, caberia fazer isso, a investigação particular. Quem cuida disso são os advogados das partes, inclusive os do Michael, porque isso daqui serviria tanto para a defesa quanto para a acusação, não é mesmo, doutora? Com certeza, doutora. Para defesa do Michael seria fantástico. Isso aí, E para a não vou acusação dizer não vou exigir dizer a por quê. procura, né? Fale, Aham. desculpe. Não vou dizer por quê, mas tem informações aí que deixam bem claro que, assim, não foi Michael, né. Você sabe o que é, que eu já te Para falei a no privado. acusação procurar pelos inúmeros motivos. Por isso que eu digo que Exato. serviria a ambas as partes. Por isso que, pessoal, que quando eu falo que nosso intuito não é favorecer o Michael ou prejudicar o Michael. Nosso intuito é analisar o que está no papel frente e confrontar com informações científicas. Não é. A gente está tentando sair, o pessoal leva muito para o lado pessoal. Os senhores viram que no início das investigações a própria imprensa informou da localização do CAT.
e de repente tudo isso sumiu. Isso. Ó, doutora, o Propicon colocou um comentário aqui, ó, que o V, né, e o cara pintada, a flecha é um símbolo. Por isso que eu falei na flecha, porque para o rito, uma flecha é possível, tá? Eu pensei muito em rito, sabia? Por causa da. Agora a gente vai chegar no seguinte ponto. Existem partes dela que seriam muito utilizadas, partes que a gente encontra pela ausência, em chamadas magias de líquido vermelho. É, porque a gente tem ausência do líquido vermelho, né, doutora? Cabelo raspado. Gente, a lesão a que a doutora se refere, a qualidade da foto é muito ruim, mas parece estar faltando o dedo anelar da Vitória, tá? Parece estar faltando. Teria sido A arrancado. imagem, gente, as imagens foram feitas até dessa forma para confundir. Existe uma fotografia em que parece haver a ausência do dedo anelar de Vitória. E isso não foi mencionado, a doutora confirmou, inclusive, que eu estou falando, a doutora fez essas pesquisas, gente, não é só baseada nas suas opiniões como médica veterinária formada, com experiência em laudos e anatomia, mas também buscou por seus colegas né, de meio, por pessoas que trabalham no IML. Com Então, a certeza. gente conseguiu entender que ela foi mantida, inclusive, com o punho amarrado, não é isso, Mari? Isso. Aí o que é que a gente vê nas fotos e não está descrito, gente? Uma amarração no punho direito, tá? Uma mão só foi amarrada. Ausência do anelar esquerdo. O furo, né? Também não está descrito. Deixa eu ver o que mais, doutora. Você lembra de mais alguma? Não. A ausência do líquido vermelho, que falaram que estava em hemorragia interna, e pela É, aquela posição que a gente falou, ela é incompatível com a existência de líquido vermelho dentro do corpo, né? isso. E E a aí a gente tem ausência de cabelo, ausência de líquido vermelho, dentes quebrados e um dedo faltando, isso tudo é ritualística, né, doutora? indica muito a ritualística, inclusive a flecha, e isso causa bastante. A gente não tem como não se assustar, né, com isso. Ó o que a Zildinha falou, ela não tem lesão de defesa. Fantástico, Zildinha, muito importante lembrar disso. Então, gente, ou ela foi dopada e no exame não tá, ou aquela lesão daqui desacordou ela e eles fizeram lá o que teriam que fazer. Só que, para que ela não acordasse durante a tortura, teria que ter sido tudo muito rápido, porque na hora da dor a gente acorda também. Entendeu, doutora? Então, Claro, porque você é, tem sistemas, os sistemas nervosos são justamente feitos, né, para que a gente fuja de um perigo, para que a gente fuja de um isso, predador, né? Aquelas questões de não encostar em queimaduras, a gente desperta, né? A dor, ela traz descarga de adrenalina, né? isso, exatamente. Então ela teria acordado durante a tortura. Então eu não sei. Não sei se ela foi dopada e não saiu no exame, né? O que consta ali é. Então, agora a gente vai ficar nos não sei. O que a gente sabe é que a gente, já que a gente não pode bater o martelo em alguns pontos, a gente vai pela eliminação. Primeiro ponto, não era possível que tudo isso tivesse ocorrido dentro de um carro. Não era possível que o corpo estivesse há 7 dias na mata. Não, O líquido impossível. vermelho não estava dentro do corpo dela. Seus cabelos foram raspados. Havia ausência de dentes e fragmentos ósseos. Ela recebeu golpes extremamente violentos em regiões que causariam impactos e até, por exemplo, a panturrilha para ser derrubada, o seio da face para que ela ficasse desacordada, no externo. Meus irmãos são médicos, né? Na minha família, eu sou ovelha negra, que eu sou advogada, todo mundo é médico. Existe uma manobra médica, quando a pessoa chega, que eles esfregam essa parte do osso no externo para a pessoa acordar quando ela está desmaiada. Disse que é uma das regiões do corpo que mais dói, né, Mari?
Nossa, dói muito, doutora. Dói muito. O Dá externo, falta de ar. gente, dá falta de ar e você Uhum. perde o fôlego. Quando as pessoas chegam, por exemplo, desmaiadas, né, em pronto-socorro, os médicos pegam essa parte aqui desse movimento e eles esfregam com muita força o seu externo. A dor é tão forte que tem a descarga de adrenalina e você acorda. Sabia disso, né, Mari? Não sabia Então, não. é verdade, é verdade. Se tiver algum Interessante. médico aqui, pode confirmar. Eu ouvi isso dos meus irmãos que são médicos. Então, quando a Aham. pessoa, por exemplo, se ela entrar, desmaiar ou começar a convulsionar, você faz essa massagem bem violenta mesmo, no externo, porque, gente, o Uhum. externo é onde segura nossas costelas e é um osso que protege principalmente nosso coração e nossos pulmões. Então, ele é muito sensível, vamos dizer dessa forma. Isso, exatamente. Se você empurrar aqui, gente, você vai ver que dói. Dói, não é Não é uma dorzinha. é, Então, a exatamente. gente pode dizer que houve, infelizmente, um caso de um grupo de pessoas que manteve Vitória em um local hoje não incerto e não sabido, que praticou todos esses atos que a gente viu aqui hoje sendo descritos, né, Maria? Eu acho que basicamente a ausência do dedo anelar, a ausência do líquido vermelho, a ausência de seus cabelos e a ausência dos dentes indicam sim a uma possibilidade de prática de ritual, não que seja, mas que Uhum. deveria ter sido melhor investigada, você não acha? Com certeza, doutora, com certeza. E uma coisa que me veio na cabeça agora, se ela estava amarrada por aqui, só por uma mão, e ela não foi dopada, por que ela não tentaria fugir depois que ela foi para o CAT? Se tivesse, por exemplo, 3 homens com ela dentro da casa, ela não tentaria. Não ia adiantar Olha, ela Lídia, soltar a mão, né. eu já trabalhei bastante para pessoas antes mesmo de existir a facção de 3 letrinhas. Crime organizado, eles são organizados porque eles não saem fazendo isso com qualquer pessoa e desmotivadamente. Eles têm um tribunal, um regramento, eles têm um código de conduta, tá certo? Se for o crime organizado, a gente não está falando da facção conhecida no estado de São Paulo. Poderiam ser outros tipos de crime organizado? Com toda certeza. Mas isso daí me indica uma pessoa com conhecimento e prática anterior nos atos que foram praticados. O que Exatamente, você acha, doutora. Mari? Você não acha que isso daí indica não é um crime de oportunidade e nem um crime que a pessoa ficaria um stalker que teria. Eu acho que a gente encontraria outros tipos de lesões, inclusive a de caráter, né, de atos libidinosos. Exatamente. E outra coisa, doutora, se fosse FAQ, eles não costumam esconder o que eles fazem. Eles iam pegar ela e ia jogar no meio da rua e dizer: "Fui eu". Eles não escondem. Exatamente, É, exatamente. Então, ó, ela está falando aqui para gente, o externo, né, Mari? O externo fica dolorido por dias, exatamente. e se ela teve massagem, que a massagem às vezes quebra costela, doutora. A massagem é violenta. Ela é violenta e é justamente por causa desse osso aqui. Ele é um osso, vamos entre usar bem entrado, muito duro, porque é a nossa caixa torácica, gente. É para É, proteger é o para tórax. proteger, justamente porque quando a gente toma um tombo, só que não pode quebrar por qualquer coisa, Exatamente. entende? Uhum. Não, Lindinalva, a gente já mostrou como estavam as condições do endométrio dela. O endométrio é o tecido que fica dentro do útero, correto, doutora? É isso mesmo? Eu estou E enganada? não, é isso mesmo. Então, se houvesse sido ali a gestação, o endométrio teria nos indicado a alguma lesão, alguma gestação anterior, e não é o que aparece. E como a gente tem descrição de várias coisas, a gente pode descartar a presença de uma gestação. Gente, presta atenção, bastaria um pão na nuca e a gente interromperia com a vida e com a gestação. O que a gente está vendo aqui está indo além e surpreendendo pelo nível e o grau de sadismo e tempo dispensado, porque o alecrim dourado, gente, não esqueçam que ele foi trabalhar no dia seguinte, né?
Exatamente. É, Doutora, ah, se o objetivo era desviver a Vitória, como você falou, por que não chegou lá, pô e tchau? Por que essa tortura? porque se fosse uma, por exemplo, pessoa falando, ai, não, ela é namorada de um homem muito poderoso e ela estava gestante. Gente, tem jeito muito mais fácil e mais rápido e mais limpo de cometer isso. Exatamente, Ah, exatamente. É um quem pegou a live agora, a gente está exatamente 3 horas fazendo descrição de lesões. Nossa, o que aconteceu com os cabelos dela? Foram raspados, Drica. Foram raspados para humilhá-la em vida. Porque Vitória tinha grande amor pelos seus cabelos. Ela era uma garota muito vaidosa. Tirar os cabelos foi sim uma. A Bruninha está dizendo sim, sou médica. Não é, Bruninha? Então você nos corrija se a gente falou alguma coisa errada, porque aqui é o que a gente está fazendo, é uma troca de ideias. A minha opinião dos cabelos é que eles foram retirados para que a tortura psicológica se somasse à física. Isso, exatamente, doutora. Olha, A ela está Bruninha falando o reflexo do externo, não é isso, Bruninha? Meus irmãos falaram aqui que a gente faz isso quando é uma dor tão para saber, por exemplo, se a pessoa está fingindo que está mal, se a pessoa está fingindo qualquer coisa, eles fazem essa. Não tem, é um negócio, é um reflexo, doutora. A senhora falou a palavra que me faltou. O ato reflexo, gente, ele vem do nosso sistema nervoso parasintético que chama. Porque tem aquele que a gente controla e o que a gente não controla. O reflexo dessas dores, dessas musculaturas, a gente não consegue controlar. O cabelo eu foi acho que é o simpático nesse caso, eu acho. simpático, né? Eu não sei, isso daí é o que eu estou falando, isso daí eu já não sei. Então, pessoal, aqui eu perdi. Gente, os comentários são tantos comentários, mas nós estamos com 651 pessoas nos assistindo agora. Gente, quem quiser saber dessa análise mais detalhada, se vocês têm, a doutora fez, não só da Vitória, mas também da dona Edna, né? E a gente tem algumas opiniões aqui que, quando a gente chegou no ponto da dona Edna, o negócio meu, até o canal tentou ser hackeado. Gente do céu, que medo. É. Complicado, né, doutora? Tinha sangue, não tinha, né, ô Bruninha? Não tinha sangue na Tinha. Tinha sim. Tinha Tinha sim. sim. Aí, tá vendo? Por isso que ela falou lá em cima que teve hemorragia interna. Teve, Bruninha, aqui no tórax tem hemorragia interna, mas eu acredito que teve externa também. Eu acho que foi as 2, tá. Depois me diz a sua opinião, não sei se ela chegou agora, se ela viu tudo. A Eu Bruninha acho parece nova. Bruninha, eu não sei se você já é do canal. Se você quiser trocar ideia comigo e com a doutora, nossos canais, assim, a gente adora pessoas mentes pensantes, porque a gente não está aqui para ser dona da verdade, a gente não está aqui para, nossa, você está certo, bater o martelo. O que nós queremos é a verdade e entender o que é que aconteceu. Nós trouxemos as informações da mídia, não fomos nós que primeiro trouxemos isso, deixar bem claro, tá certo? Já houve outras análises periciais em canais muito maiores do que o nosso. Gente, a inveja, diz que eu ia falar o ditado popular, mas eu acho que pode ter começado por uma inveja, mas a gente vê aqui que é um ato que perdurou. Não foi algo que falou, eu vou bater nessa pessoa, eu vou raspar o cabelo dela, como seria no crime organizado. E não, gente, foi preciso muito tempo, né, Mari? Uhum. Sim, com certeza. Com certeza, doutora. Bom, gente, hoje eu acho que por enquanto é isso. Será que esse caso será resolvido? Não sabemos. Vocês parecem irmãs. É que vocês não viram o que a gente fala por fora das câmeras. Hoje, a hora que eu caí de bumbum no chão, a Mari, meu Deus, como é que eu chamo o Samu aí na praia? A gente troca a receita, a gente mostra a marca de café. Eu vou dispensar a doutora, eu vou dispensar os senhores, porque eu tenho uma live marcada agora às 8 horas, que já está atrasada, no canal do nosso amigo, o Wellington, tá certo? Ai, meu Deus, eu achei que eu tinha desligado nós aqui, fechei o WhatsApp. Então, vamos, caso vocês queiram, a gente pode marcar uma outra live só para tirar dúvida do pessoal, mas antes disso, por favor, todos os senhores que estão assistindo, que ainda não viram, tem um vídeo, até que viralizou. Quantas visualizações já teve aquele vídeo mesmo, Mari? Mais de 500 mil? O meu, não.
Não, o seu dos laudos, quanto que foi? Quantas? Pegou 400.000, só que aquele laudo lá estava incompleto, né, aquele vídeo estava incompleto. Então, Não gente, tinha um então são inquérito mais de ainda. 400.000 visualizações, tá certo? E Mari, eu quero te agradecer por a gente ter conseguido fazer a live que não podia ser nomeada. sim, finalmente. O seu trabalho foi maravilhoso, parabéns pelas explicações, parabéns pela atenção aos detalhes, ao carinho. Gente, eu quero deixar de verdade aqui expressado meus... Olha, doutora, parabéns. Muito Obrigada. orgulho de ter a senhora e muita honra que a senhora tenha vindo aqui, viu? Obrigada, Eu que Drica, tá agradeço. bom?